esta condecoração poderia ser ditada por uma de duas razões, e não é por nenhuma delas. Uma é por razões protocolares. Vossa Excelência já assistiu à condecoração da sua antecessora e, portanto, sabe como é o protocolo, embora aí também militassem razões não apenas protocolares. Ou por razões de amizade. As razões protocolares têm razão de ser, de facto, o Estado faz da continuidade institucional, essa continuidade institucional exprime-se também na gratidão perante o desempenho de funções como a que Vossa Excelência exerceu até há muito poucas semanas. E também é verdade que, entretanto, nasceu uma amizade que não existia e que verdadeiramente se veio a forjar numa colaboração institucional ao longo destes 6 anos, e depois não sei bem o pormenor, não sei quantos meses e não sei quantas semanas, eu lembro de ser acompanhado e cronometrado quase diariamente. Não, a razão é, de facto, o mérito, a substância que justifica a condecoração. E o mérito que se resume, aliás, em poucas palavras. Em primeiro lugar, porque Vossa Excelência desempenhou essa função num contexto inédito na história político-constitucional portuguesa. Não havia, ao longo da vigência do Constituição de 1976, uma solução parlamentar acompanhada de uma decorrente solução governativa, decorrente porque decorreu da composição da Assembleia e do entendimento que as forças políticas que apoiaram a solução governativa tiveram em conjunto, ainda que um conjunto formado do somatório de entendimentos bilaterais, não existia. Não existia. E, portanto, Vossa Excelência foi eleito num clima em que metade do país estava contra metade do país. E na Assembleia não era bem assim, mas era quase, verdadeiramente. E, portanto, metade gostava muito do que estava a nascer e metade desgostava muito do que estava a nascer. Mas mesmo muito. E, portanto, um dos alvos desse desgostar foi Vossa Excelência. Como é natural, a proeminência da função exercida tornava-o um alvo visível e um alvo que, sobretudo no início, muito provável. Muito provável. Foi, portanto, um início complexo. Hoje, à distância, já é história. E, sendo história, faz parte da história político-constitucional, não quer dizer que não se possa repetir, pode repetir sempre que a vontade popular conduzir a isso, e a vontade partidária, e a vontade parlamentar, mas já é história, já há um certo distanciamento. Quando recuamos àquelas primeiras semanas e aos primeiros meses, sabemos da complexidade do exercício da função. Acresce que encontrava-se Vossa Excelência já a aclimatar-se, a adaptar-se àquilo que era os espinhos do exercício da função no novo contexto, quando uma doença complexa o atingiu. E isso naturalmente nos preocupou a todos nós e preocupou aos portugueses, preocupou a todos, e foi difícil a primeira dúvida sobre o diagnóstico, depois sobre a evolução, sobre a recuperação, e também hoje, vista a distância com a saúde patenteada, parece que não existiu, mas existiu. E marcou, naturalmente, uma segunda fase, em que aí já não se tratava propriamente de enfrentar o contexto parlamentar e os desafios da presença da Assembleia da República, mas de enfrentar problemas de saúde, que chegou a admitir-se que pudessem ser problemas mesmo de vida, mas não era verdade. E, portanto, tudo isto fez com que, mesmo depois serenando um dos problemas e solucionado o outro dos problemas, que realmente pudesse acontecer, Vossa Excelência chegar ao termo das funções e estar a gostar daquilo que de início não tinha gostado muito. O que também às vezes acontece no exercício de cargos políticos. Eu, como tenho uma memória muito grande, memória de elefante, lembro que no início
encarava com algum desprazer pelo seu feitio muito livre, muito autónomo, uns dirão rebelde, politicamente incorreto, aquela missão, e depois passou a gostar muito. Não direi que terá passado a ser politicamente correto, isso não era impossível, mas dentro do politicamente incorreto passou a realmente gostar imenso. Bom, e os parlamentares eleitos em 2019 fizeram-lhe também o gosto de votar em si de uma forma mais expressiva, acalentando, portanto, o seu gosto. Tudo isto calhou num período da vida nacional, que não podemos esquecer, em que a pandemia pesou muito, e a juntar a outros problemas anteriores, e a pandemia só pôde ser enfrentada pela conjugação dos órgãos de soberania. Foi muito importante o muito bom relacionamento entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Uns gostavam, outros não gostavam, mas quando chegou à pandemia todos gostaram imenso, pelo menos durante um período de tempo. Numa primeira fase, depois começaram a desgostar, como faz parte da lógica da democracia pluralista, mas o papel da Assembleia da República foi fundamental. Porque a Assembleia da República tinha de autorizar quer o estado de emergência por 2 vezes, quer sucessivas renovações de estado de emergência. Controlava a execução do estado de emergência. E nós sabemos como isso foi uma tarefa muito difícil, que se iniciou em unanimidade, depois continuou em quase unanimidade, e foi sempre de uma maioria muito esmagadora de parlamentares e de portugueses. E também aí a sua presença foi constante. Não foi só nas sessões do Infarmed, foi constante no sentido de perceber como era importante a conjugação dos órgãos de soberania. E eu tenho dito várias vezes, nenhum outro país enfrentou a pandemia assim. Nenhum outro teve sessões tão plurais, tão livres e depois tão abertas e tão transparentes. Isso passou naturalmente pelo Governo, pelo seu Primeiro-Ministro, passou pelo Presidente da República, mas passou também pela Assembleia da República e pelo seu Presidente. Eu estou apenas a fazer um relato muito sumário de um conjunto de razões em tempos muito difíceis que explicaram porque é que aquilo que considerou um desafio muito interessante, mas ainda com dúvidas do ponto de vista do gosto, depois se apaixonou por ele. E depois foi difícil desapaixonar-se. Bom, mas o que é facto, mas isso na vida acontece-nos a todos, o que é facto é que é por tudo isto que nós não esquecemos que estamos perante uma cerimónia que é mais do que protocolar e não é certamente ditada por razões de amizade.